Fala, nação tricolor, estamos chegando com mais um vídeo do nosso canal, mais um Fusarca Tricolor aqui para vocês, chegando para falar sobre esta quarta-feira do São Paulo, falar um pouco sobre o jogo do São Paulo diante da equipe da Portuguesa, mas também falar sobre o que tem acontecido com o São Paulo nesta quarta-feira. Quarta-feira importante, quarta-feira de pouca bola rolando no campo, pouco futebol, pouca criatividade, resultado ruim é verdade, mas dentro de campo o resultado parece que foi um pouco abafado, ou pelo menos foi deixado de lado em relação ao que vem acontecendo com o São Paulo fora de campo. Fora de campo temos vitórias importantes. Ah, mas vai ficar comemorando vitórias fora de campo, Hugo? Que é isso? O São Paulo é mais do que isso. Exatamente. O São Paulo é muito mais do que isso. É mais do que vitórias fora de campo, é mais que vitórias dentro de campo. É uma instituição que precisa, nesse momento, é uma instituição gigante que, nesse momento, precisa e está sendo salva. Lembra que a gente falava aqui, há tempos atrás, que o São Paulo estava doente e precisava tomar remédios, precisava de intervenções rápidas. É o que está acontecendo com o São Paulo. O presidente Júlio Casares ontem fez a sua carta de despedida, renunciou ao cargo no São Paulo Futebol Clube. Dentre muitas coisas que ele diz na carta de renúncia, ele diz que entrega um time competitivo para o novo presidente, deixa um clube, um time que pode competir em qualquer esfera de competição. Júlio Casares realmente acredita que o que ele fez com o time do São Paulo é um bom trabalho, é um time competitivo, um elenco completamente Frankenstein, um elenco que a gente não pode contar com os jogadores do básico de posições, 2, 3 jogadores de posição, por exemplo, um titular, um reserva e um base, não tem essa situação no São Paulo. São Paulo hoje, por exemplo, tem um punhado de zagueiros que a gente não sabe por que veio, onde o São Paulo se orgulha do seu case de sucesso ter sido o Sabino como o grande nome de case de sucesso dessa diretoria. Isso fala e mostra muito sobre essa situação de ter deixado um time competitivo para o São Paulo. Vendeu todo mundo da base, deixou o time sem articulador, sem meio-campo, com jogadores com características parecidas no meio-campo, jogadores que não sabem jogar nas pontas e se orgulha de trazer jogadores como Sabino, Gonzalo Tapia, dentre outros. O Rigoni foi um retorno que foi promovido pelo próprio Júlio Casares, como a chamada oportunidade de mercado. Esse é o time competitivo que ele deixou e montou no São Paulo, principalmente pós-título da Copa do Brasil. Ele realmente acredita que fez, até nisso, um bom trabalho. A renúncia do Júlio Casares é um passo importante para o São Paulo, que agora sim o Hermes Assis pode começar a trabalhar, porque ele não podia tomar decisões importantes sem saber se o Casares iria ou não fazer as suas articulações para retornar ao cargo de presidente do São Paulo. O Casares que até tentou, ele levou todo esse tempo porque ele mediu a febre, ele tentou ver como seria a situação dele diante dos sócios. Percebeu que a pancada seria pior do que foi dos conselheiros. Então resolveu pegar o boné e ir embora. Teve pelo menos a dignidade de sair e não passar mais uma vergonha. Mas o torcedor do São Paulo merecia que o Casares fosse julgado pelos sócios, para de repente perder como era previsto e nunca mais ter direito a nada no São Paulo. Hoje ele ainda tem alguns direitos políticos que vão ser reestabelecidos em 2030, se eu não estiver enganado. Ou seja, momentaneamente nos livramos de Júlio Casares, o pior presidente da história do São Paulo. Mas não foi só ele que virou binga, não.
o seu braço direito lá no social, que percebeu que a batata ia assar também por lado dele, o tal do Dedé. Bom dia, pessoal. O Santista virou binga também, embora pediu o boné e zarpou. É uma limpa que acontece no São Paulo, mas é uma situação que a gente imagina ser importante e vitórias fora de campo. Hoje, as vitórias fora de campo são mais importantes, ou pelo menos são vitórias que a gente acaba comemorando mais do que as vitórias que vêm ou não vêm dentro de campo. O presidente Harry Macis meteu a bica, então, no Dedé, depois que o Casares pediu o boné. O Casares pediu o boné, ele falou, viu? Tchau, um abraço, tchau e benção. Outro também que não é mais funcionário do São Paulo é o Márcio Carlo Magno. Virou binga também, uma bica nele, segundo o Valentim Furlan. É mais um do esquemão do Júlio Casares. A situação não estava fácil, viu? Não estava fácil a situação dentro do São Paulo. Bom, limpas estão acontecendo, saídas importantes acontecem, enquanto mais escândalos são descobertos. Segundo o promotor José Reinaldo Guimarães Carneiro, o esquema dos camarotes é muito maior do que a Polícia Civil imaginava. Já existe há muito tempo. E segundo o Alexander Vieira, são valores astronômicos, impressionantes, 200 milhões de reais. Segundo o promotor José Reinaldo Guimarães, ele usou a seguinte frase: o Morumbi virou uma gigantesca máquina caça-níquel. Ou seja, o estádio do São Paulo, a casa do São Paulo, a casa do torcedor, virou um esquemão gigantesco para movimentar e ganhar muito dinheiro. Lembra daquela frase? Eu ganhei, você ganhou, todo mundo ganhou dinheiro. Ou seja, quando a gente se pergunta aonde vai o dinheiro do São Paulo, quando a gente se pergunta aonde está o dinheiro do São Paulo, quando a gente se pergunta por que a dívida não diminui, talvez as respostas estão sendo descobertas pela Polícia Civil. Talvez o promotor José Reinaldo, o delegado Tiago e tantos outros que estão envolvidos e movimentando e cavando e indo atrás de toda essa nojeira que se instaurou no São Paulo, essas pessoas talvez sejam as melhores contratações que o São Paulo poderia fazer na temporada. O São Paulo precisa ser curado desta doença chamado Júlio Casares. Talvez a gente pode chamar assim. Porque é uma doença que vem deixando o São Paulo cada vez pior. E o remédio amargo começou a ser aplicado. O tratamento intensivo começou a ser aplicado no São Paulo. Agora, necessita de tempo para que tudo volte ao normal, tudo aconteça numa normalidade. Mandados de prisão foram expedidos e feitos nesta manhã de quarta-feira, perdão, ia falar sexta, né? Desta manhã de quarta-feira. Foram encontrados muita, mas muita coisa mesmo. Além disso, os mandados de prisão, de apreensão, busca e apreensão, não prisão, perdão, busca e apreensão, não encontraram, por exemplo, o nosso queridíssimo Douglas Schwartzman. Um dos mandados foram na casa dele, Mara Casares e também da Adriana Prado. Na residência da Adriana, a diligência restou infrutífera quanto à localização da investigação. Seus filhos, presentes no local, informaram que a mesma reside atualmente num outro endereço. Porém, ali, anotações pertinentes foram encontradas. Na residência já da Mara Casares, as buscas lograram êxito e resultado na apreensão de R$20 mil em espécie, em notas, documentos e também um CPU. Por fim,
Na residência do Douglas Schwartzman, constatou-se que o alvo encontrava-se em viagem ao exterior. As equipes foram atendidas pelos filhos do investigado e as buscas no imóvel permaneceram, né, em andamento. Ainda não foram divulgadas o que foi encontrado lá na casa do Schwartzman, que estava no exterior. Que podemos dizer conveniente, né? Que conveniente estar no exterior. Enfim, vitórias dentro do campo são os que também preocupam o torcedor, porque as vitórias dentro do campo não têm acontecido. São Paulo ontem foi derrotado pela Portuguesa por 3-2. Um jogo do São Paulo muito abaixo, um jogo com um time muito modificado, estreia do Dória, dupla de zaga Dória e Rafael Tolói. O Tolói falhou de novo, Rafael falhou de novo. O garoto Nicolas cometeu um pênalti besta, mas o Caleri voltou a marcar 2 gols e voltou a perder gols. Caleri, que na derrota chamou a responsa, assumiu para ele e disse que a responsabilidade da derrota é minha. Eu tive a bola, as bolas, ou melhor, a ele, para fazer os gols e não consegui fazer. Eu sou o primeiro culpado. Perdi o gol que não pode errar. Pode colocar responsabilidade em mim, disse Jonathan Caleri na entrevista saindo do gramado. Caleri que realmente perdeu um gol importante. Marcou 2, é verdade, mas o gol que poderia ter sido o gol do empate contra a Portuguesa acabou sendo determinante também para a derrota do São Paulo. Mas essa derrota em campo acaba sendo, como eu posso dizer, ofuscada pelo que vem acontecendo fora de campo. Hernan Crespo pressionado. Já tem gente que mais uma vez pede a cabeça saída do treinador. Agora tem o Palmeiras, que também tomou uma goleada, também tomou uma pancada e vem com um quente e um fervendo. O Crespo, na coletiva, disse que estamos em processo de reconstrução, mas a gente não pode perder em casa. Isso é claro. As conclusões vão ser claras para todos. Ou seja, o Crespo sabe, entende que não poderia ter pedido o jogo ontem. E ele ainda diz que a gente não pode programar uma semana aqui no São Paulo, porque todos os dias acontecem coisas. O Crespo também sabe que a situação não tem sido fácil para trabalhar no São Paulo. Hoje, o São Paulo não está na zona de classificação do Campeonato Paulista, mas, pelo menos, a gente imagina que a limpeza, a faxina e também a moralidade do São Paulo começaram a ser reconstruídas. A gente espera que isso aconteça o mais rápido possível. A gente espera que isso acabe o mais rápido possível com os responsáveis penalizados, porque eles não podem fazer o que querem com o São Paulo, fazer um São Paulo de máquina caça-níquel, como bem disse o promotor, e sair ilesos. O São Paulo, acima de tudo, precisa de justiça até antes da vitória. Vitória é importante, mas a justiça a ser feita com o São Paulo é mais importante ainda. Momentos decisivos para a história de um clube tão vitorioso dentro de campo e tão derrotado fora de campo. O São Paulo hoje precisa da vitória chamada justiça e precisa ter justiça também nas vitórias. Difícil a situação do São Paulo dentro e fora de campo. Dentro de campo depende do Crespo e dos comandados dele. Fora de campo depende agora da promotoria do Estado de São Paulo e da Justiça do Estado de São Paulo. A gente confia naqueles que estão à frente de todas as operações que levem às vitórias dentro e fora de campo. E os culpados por derrotas sejam punidos dentro
e fora de campo. E só para deixar registrado, hoje é aniversário de Rogério Ceni, não é mesmo? Rogério Ceni, que fez 1.237 jogos com a camisa do São Paulo, 978 como capitão. São 648 vitórias, 131 gols, 18 títulos. O maior ídolo da história do São Paulo e o maior ídolo da história de um clube de futebol. O mito hoje faz aniversário. Parabéns ao Rogério Ceni, que nos deu tantas vitórias dentro e fora de campo. Esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal. Um forte abraço